Muito bom, Dora. Vamos voltar a falar com o nosso Matheus Dias para a gente arrematar agora com o Romeu Zema, que também não tem tempo de TV e de rádio, mas está fazendo campanha por aí. Onde ele estava hoje, hein, Matheus? Pois é, Evandro. Romeu Zema estava em Minas Gerais, ele que é o ex-governador do estado mineiro, ele participou nesses últimos 2 ou 3 dias de agendas em várias cidades do interior mineiro. Ele que tenta a todo momento trazer mais para perto não só aquele eleitor do sul de Minas ali, que é até mais próximo aqui de São Paulo, mas do norte de Minas. Ele estava em cidades recentemente próximas, que são até mais próximas talvez da Bahia do que de Belo Horizonte, a capital mineira. Ele hoje esteve numa dessas agendas, Zema, que não tem, como você disse, o tempo de televisão na propaganda eleitoral gratuita, isso por conta de uma chamada cláusula de barreira, critérios de desempenho, isso em relação ao partido, não em relação a Zema. O Partido Novo não tem um mínimo número necessário ali de deputados e senadores dentro do Congresso para que ele tivesse tempo de tela, por isso ele vai apostar bastante nas redes sociais. Ele hoje conversou com a nossa equipe também, disse que vai aproveitar já nas próximas semanas todo o tempo de tela que tiver na TV aberta, em entrevistas sabatinas, ele que não foi no debate. Para ele, o debate poderia ser importante, isso até palavras de dentro da campanha de Zema. Eles gostariam que ele tivesse ido ao debate, mas ali deu uma justificativa de que agendas iriam se contrapor e talvez não fosse o melhor momento para ele estar presente. Daqui para frente, disse que vai em todos os lugares que for convidado para tentar dar mais capilaridade a essa campanha dele. Ontem, inclusive, defendeu que vai tentar reduzir a taxa de juros drasticamente, caso seja eleito. Taxa de juros hoje em 14%. Ele disse que no governo dele vai transformá-la uma taxa de 4% ao ano. Depois disse também que não pretende rever a idade mínima para aposentadoria, previdência. Isso depende do aumento ou não da expectativa de vida no Brasil. E, por fim, falou que vai rever as leis trabalhistas para que sejam as mais simples possíveis num pagamento por hora, viu, Evandro? Legal. Matheus Dias, obrigado. Muito obrigado. O Romeu Zema estava em Pintópolis, né? Essa é a cidade que ele estava no estado de Minas Gerais, Evandro. Legal, vamos lá. Vamos conversar então com o nosso André Marcília, que está em São Paulo, não em Pintópolis, e por isso pode conversar conosco ao vivo, né, Marcília? Tô aqui. E aí eu quero saber de você se a campanha de Romeu Zema acabou patinando demais já na pré-campanha e no momento em que ele entra com o anúncio, a situação já começa a degringolar e quase se perder. Eu não sei se a campanha do Zema ou o Zema, porque eu não sei nem se há essa ligação entre ele e a campanha nessa história, ou nesse degringolar, como você bem colocou. O Zema tem esse problema, ou o Novo tem essa questão da cláusula de barreira. Então eles precisam fazer deputados, eles precisam fazer senadores, e para fazer senadores e deputados, esses senadores e deputados querem, claro, se colar no candidato bolsonarista e não no Zema, que tem pouca expressão, inclusive em números. E aí, bom, dentro do Novo a gente tem essa cisão que até hoje permanece, eu acho que está cada vez maior. O fato do Zema, inclusive, não ir ao debate, como nós vimos, levou à especulação de que ele desistiria, até surgiu a especulação de que ele poderia apoiar o Caiado. Aí gente de dentro do Novo diz, não, o Novo vai apoiar, se tiver que apoiar alguém que não seja o Zema, vai ser o Flávio Bolsonaro. Enfim, o Zema, eu acho que precisa fazer, Cine, campanha dentro do Novo. Porque ele está patinando, não é fora do Novo, é dentro do próprio partido. Ele precisa ganhar credibilidade dentro do próprio partido se ele quiser depois ousar, vamos dizer, passos mais largos, que é depois com o eleitorado geral. Acho que existe ainda esse degringolar dentro do próprio partido que parece não estar definido. Legal. E aí eu quero conversar com a Denise Campos de Toledo, porque Zema, além de bater muito na tecla da segurança pública, vem falando sobre controle fiscal, quase que entregando o discurso esperado também por parte da Faria Lima e também daqueles que veem no governo Lula um excesso de gastos. Porém, o estado de Minas Gerais foi um dos que mais chamaram a atenção em relação à dívida e ao quanto essa dívida subiu mesmo durante a gestão de Zema. Ou seja, ele teria moral para falar sobre controle fiscal, hein, Denise Campos de Toledo? E nesta semana, inclusive, o ministro da Fazenda falou em calote, que Minas Gerais não teria acertado todas as dívidas. É o programa de recuperação das dívidas dos estados, São Paulo também está incluído. Agora, tem uma contrapartida que tem que ser a entrega de ativos do próprio
para o Estado, para ter abatimento dos juros. Zema chegou no momento que chamou o governo de agiota por conta das taxas que eram cobradas, mas à medida em que faz essa entrega, vai fazendo um pagamento, pode haver a redução dos juros, e juros que são bem mais baixos que do mercado. Então ele fala muito do ajuste que teria feito em Minas Gerais. Inclusive foi um governador muito bem aprovado, não é, pelas iniciativas dele, se reelegeu com muita tranquilidade, mas tem esse problema em relação à dívida. Inclusive ele teve uma certa resistência, talvez até política, em aderir a um programa que foi lançado pelo governo, não é, para conseguir. Agora, as finanças de Minas continuam numa situação bastante difícil. Obrigado, Denise. Eu quero só trazer aqui também os outros candidatos. Hertz Dias, do PSTU, ele, nesse caso, da pesquisa. Achei que a gente ia falar sobre as campanhas deles, mas vamos trazer aqui as pesquisas eleitorais, e a gente fez um cruzamento interessante, mostrando como o eleitorado reage no país em relação às pesquisas e qual seria também a escolha diretamente aqui no estado de São Paulo. Então a gente tem aqui, Datafolha Nacional em vermelho, o Datafolha em São Paulo em azul mais claro e o azul escuro, a Quest em São Paulo. Então vejam como que funciona. No Brasil, Lula aparece com 39% das intenções de voto nesse compilado que a gente mostra aqui para vocês. Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Se a gente levar em consideração a margem de erro, mesmo assim ele fica ainda abaixo de Lula. Aí Renan Santos aparece com 4%, Ronaldo Caiado com 5% e o Zema, que a gente acabava de falar há pouco aqui com a Denise Campos de Toledo, 3%. Se a gente olhar para a escolha desses candidatos, só que focado aqui no estado de São Paulo, que é um estado importante porque é o mais populoso do país, então os candidatos focam muito aqui nessa possibilidade de absorver votos. No estado de São Paulo, o Flávio Bolsonaro sai à frente, ele tem 37% das intenções de voto, aí Lula vem para 33%. O Renan Santos sobe um pouquinho aqui em São Paulo, é mais conhecido, chega a 5%. O Ronaldo Caiado cai um pouco para 4%. E o Zema mantém os 3%, assim como na Quest também em São Paulo. Pela Quest, aí a competitividade ela aumenta um pouco de Lula com o Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Ele tem 30%, Lula 29%, Renan 3%, Caiado 4% e aí o Romeu Zema tem 3%. Então vejam o quanto para Flávio Bolsonaro é importante obter essa estratégia, absorver cada vez mais esses votos aqui de São Paulo para tentar ganhar mais competitividade diante de um Lula que tem uma visibilidade nacional melhor. Vamos conversar aqui com a nossa Ellen Brown para mostrar um pouquinho desses redutos eleitorais e do quanto eles podem fazer diferença e por que muitas vezes os candidatos focam tanto a sua campanha no mesmo lugar, né, Ellen? Pois é, se a gente pegar essas pesquisas que a gente trouxe aqui, a gente vai ver que elas trazem um retrato, consolidam a polarização nacional. Hoje tem 3 estados que concentram ali 40% do eleitorado. A gente fala de São Paulo, fala de Minas e fala do Rio de Janeiro. Nesses 3 estados nós temos regiões que são pendulares e sempre acabam se flexibilizando numa eleição para outra. E nem sempre conversando, isso é importante, o eleitor brasileiro não necessariamente faz o mesmo voto governador e presidência da República. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, o Tarcísio tem uma aprovação enorme em São Paulo. E quando a gente olha ali para a pesquisa, a diferença de Flávio e Lula em São Paulo não é uma diferença tão expressiva. Então, não necessariamente o eleitor vai acompanhar o mesmo voto para o governo do estado e para a União. E aí faz com que esses candidatos disputem de forma muito fervorosa esse eleitorado aqui do Sudeste brasileiro. Porque São Paulo é muito volumoso, porque Rio tem essa característica fluida e porque Minas pega um pouco de todo o Brasil, né? Minas conversa com o Centro-Oeste, conversa com o Sul, conversa com o Norte do país. Então pega um pouco de todo o Brasil e tem muito esse voto descasado, desconjuntado, desconfiado do mineiro, que às vezes vota ali, e a gente já viu, votar ali no PT para o governo do estado e de repente volta no PSDB, que era o clássico, para a União. Ou elege Lula, mas elege Zema. E elege Lula e elege Zema. Então, esses 3 estados, todos eles estão de olho, porque basicamente Lula e Flávio estão empatados nesse momento, nesses 3 estados que concentram 40% do nosso eleitorado. E o Wilson Pedroso, o quanto o São Paulo dessa vez pode ou não fazer a diferença para Flávio Bolsonaro num possível segundo turno com o candidato Lula? Bom, já está fazendo, porque a diferença comparada com a eleição do pai
o país tinha uma diferença muito maior do que o presidente Lula, né? Era uma boca de jacaré muito maior. O Flávio Bolsonaro tem essa boca de jacaré um pouco mais próxima. E se a gente for ver o cruzamento de pesquisa, até tem eu não lembro a expressão que estão falando, não sei se a Ellen lembra, Tarcísio Lula, Lula Tarcísio. Boa parte do eleitor que está votando no Tarcísio também está votando no Lula. Ou seja, aquele voto casado, direita, aqui em São Paulo não está se concretizando. Será que é por isso que o Tarcísio não tem colado tanto a campanha dele a Flávio Bolsonaro, para não perder esse Talula aí? Eu acho que ele não está colando com medo do que pode vir ao longo do processo eleitoral ainda. Eu sempre digo que a máquina de triturar reputação nem começou. Nem começou. Tá todo mundo. Campanha assim. O pessoal tá todo limpando mundo. A máquina. Não, é as cartas da máquina. É a famosa carta na manga. É vídeo de um, processo de outro daqui, aí família aqui. Ou seja, a campanha está apenas começando e essas cartas vão ser utilizadas no momento certo.